Olá amigos, domingão, dia 15 de novembro, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 16 ao dia 20 de novembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já peço para que você, aqui na parte de baixo do vídeo, tem um botão inscreva-se, é só clicar nele para você se inscrever gratuitamente e deixar o sino das notificações ativado para aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado do canal e toda a parte aqui de análise, a programação inteira aí durante a semana do canal, como esse radar da semana que acontece todo domingo. Você pode também se inscrever passando o cursor do seu mouse na parte inferior direita aqui do seu vídeo, em cima exatamente da imagem inscreva-se, que aí aparece uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Começando o nosso radar da semana pelo Ibovespa, logicamente que vou falar de outros ativos Ibovespa, vou falar aqui sobre o dólar, sobre Petrobras, Vale 3, Brap 4, Elican 3, CPF 3, Rapt 4, BID 4, RADL3, Qual3, MRV3, GNDI3, ITSA4, CSMG3 e KLBN11. Começando então pelo nosso Ibovespa. Semana muito boa, alta de 3,76%, conseguiu romper inclusive essa máxima que dá para ver melhor pelo gráfico mensal, a questão de um pivôzinho de alta que vai sendo montado aqui no mês de novembro, trazendo um viés mais positivo. Podemos até ter movimentação para baixo, como eu até falei na análise de fechamento da sexta-feira sobre o gráfico diário do Ibovespa, ou seja, podemos até ter algo aqui nesse sentido, mas o viés ainda vai ficar sendo viés mais positivo, de alta, um cenário mais apropriado para se buscar operações na ponta compradora, logicamente enquanto o Ibov não voltar de maneira forte para baixo dessa região aí dos 102.300 a 102 mil pontos. Então seguimos com um cenário favorável para a nossa bolsa, apontando mais para cima. Se cair no decorrer da semana, tende a trazer oportunidade de compra em alguns ativos aí, que eu vou até chegar a destacar aqui nesta análise. Começando agora vamos agora falar do dólar, que na semana conseguiu se recuperar, terminar a semana com alta de 1,7%, só que dentro de um processo aqui segue dentro de um processo de movimento de baixa, considerando a pancada que foi nessa semana anterior e essa recuperação, aumenta-se mais a chance de se ter mais uma semana para baixo, ou seja, teoricamente seria-se o caminho mais provável. O que vai aumentar essa chance? O que vai aumentar a possibilidade justamente de ter aqui no gráfico mensal esse movimento que está vindo aqui para um movimento de queda, de correção, em duas etapas, uma correção em duas etapas, que eu digo em ABC, desse grande movimento aqui de subida. É pelo gráfico diário a gente visualizar, por exemplo, depois desse candle de reversão da sexta-feira, perder a mínima do pregão de sexta, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. Abriu subindo, veio aqui ainda mais para cima para a zona de resistência e depois, ainda no decorrer da semana, na terça ou na quarta-feira, proporcionou um sinal de topo descendente para baixo dessa região, ali principalmente dos 5.536,5, seria um principal indício para se ter ainda um movimento para baixo. Começa a enfraquecer ou reverter essa expectativa que eu estou passando aqui, se voltar a trabalhar acima dos 5.536,5. Na sequência, então, vamos falar agora da PTR4, que terminou aí a semana apresentando boa alta de 14,58% e, consequentemente, ela anulou a formação de um pivô de baixa, anulou fazendo esse rompimento aqui, trazendo um viés um pouco mais positivo nesse momento, principalmente ao olhar para o gráfico mensal, que vai gerando ali um sinal de fundo. Se conseguir ainda nesse mês de novembro romper aqui essa máxima, gerar, assim como o Ibovespa, um pivô de alta, superar os 23,88, reforça ainda mais a expectativa de subida para um prazo maior, de médio a longo prazo principalmente. Aí a resistência acima desses 23,88 fica na casa dos R$ 25,06. Dentro do que aconteceu aqui, uma entrada aqui para médio prazo em cima desse papel tem um risco um pouco maior por estar comprando em cima da zona de resistência. O que seria interessante é ter uma correção um pouquinho maior no gráfico diário para se buscar essa entrada, que eu vou mencionar aqui o gráfico diário. A outra forma, eu vou comprar aqui, mas eu vou botar pouco capital, colocar o stop para baixo dessa mínima aqui pelo menos, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. É outra alternativa. Pelo gráfico diário para a operação de swing trade, caso caia aqui um pouco mais, não teria também nenhum problema. Entrando mais na região dos 21,65 a 21,14 é a faixa de preço que eu consideraria mais interessante para compra. Outra opção de entrada, pivô de alta. Só que se ela já fizer isso aqui na segunda-feira, fica com um afastamento razoavelmente grande do preço para a média, e como a correção não foi tão grande nem no preço nem no tempo,
aumentaria a chance desse movimento também não ir tão longe, ou seja, se você entrar comprando, não exigir dele tanto para cima em um primeiro momento, porque existe justamente a chance de fazer uma correção ali em 2 etapas se fizer isso, ou seja, 2 etapas seria mas não vai tão longe, e depois gera um outro movimento, aí sim se aproximando mais da média, e aí sim aumentaria a chance de ter uma melhor relação risco-retorno na operação de swing trade na Petrobras. Vale 3, gráfico semanal. Temos aqui a ação que teve uma semana ali estável, mais 0,1%, seguindo dentro da sua tendência de alto, de médio, de longo prazo, de curto prazo, tudo alinhado para cima. Ainda sem nenhuma sinalização mais clara de queda, o sinal mais claro que seria ter a perda dessa mínima, aumentando a perda da mínima dessa semana, 62,46, aumentando a chance de se ter algum movimento para baixo, de testar ali a média móvel, de se aproximar de novo da região de R$60. Então seria o sinal mais que poderia fazer isso. Mas olhando para o diário, deixa eu colocar aqui o mensal, voltar o mensal para cá, que também segue ascendente. Olhando para o gráfico diário, ela pode gerar no decorrer dessa semana, seja na segunda ou numa terça, chegou aqui na segunda, caiu e gerou na terça a superação da máxima da segunda-feira, a possibilidade de abrir uma compra de swing trade, que seria de um fundo ascendente tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Inclusive, já falando de outro ativo, que é basicamente ativo correlacionado aí com a Vale, é a BRAP4, que já fez essa sinalização. Ela no gráfico diário já gerou ali um fundo ascendente, trazendo a expectativa de se ter um movimento para cima. Ou seja, para quem já está comprado, está abrindo a compra aqui desse sinal de alta, o principal ponto de suporte de stop seria abaixo da mínima do fundo, lá na faixa dos R$ 45,99. Ou, logicamente, se depois de mais um candle, outro candle que gerar, pelo menos depois de 3 candles do movimento, gerou a perda da mínima desse terceiro candle, seria o sinal de saída, ou se fechar para baixo da média móvel de 3 períodos e gerar nova mínima, também seria um sinal de saída da BRAP4, que terminou a semana também estável, menos 0,52%, uma leve queda. Estável, que eu digo, é o fechamento muito próximo do fechamento do pregão anterior. Então segue ainda também, assim como o Vale 3, apontando um pouco mais para cima, enquanto não tem um sinal mais claro aqui de queda. Terminou com fundo ascendente, a Vale não chegou a gerar esse fundo ascendente, mas está com um formato muito semelhante da Vale 3 em termos de gráfico semanal e gráfico mensal. Ativo justamente correlacionado com a Vale 3. Depois da BRAP4, vou falar aqui sobre a Lican 3, que terminou a semana também em queda, 2,1%, mas está dentro de uma tendência de alta de médio prazo, de longo prazo, assim como Vale 3, BRAP4, segue dentro do seu movimento de subida e no gráfico diário também proporcionou um sinal de fundo ascendente. Inclusive é um ativo que a gente tem uma posição aberta de swing trade, foi aberta na sexta-feira. Da mesma forma, da BRAP4, abriu uma posição aqui na segunda-feira por conta desse fundo, a gente já tem essa posição em aberto. Stop ficaria para baixo da mínima do pregão do fundo aqui, ou até mesmo um pouco abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, podendo colocar o stop um pouco ali na faixa dos 26,69, por exemplo, seria um ponto de stop dessa operação, caso ela não venha forte aqui para cima. Lembrando que o ativo também tem tendência de alta de longo prazo. Além da Lican 3, CPFE3 conseguiu também aqui no gráfico diário gerar um fundo ascendente, testando região de suporte, antigo topo e mais a média móvel, um duplo suporte, chamada mudança de polaridade, mais a média e proporcionando um sinal de fundo, mais um ativo que a gente também abriu uma posição na sexta-feira, uma posição de compra em cima desse papel, trabalhando com stop aqui mais para baixo, podendo até trabalhar o stop ali abaixo dos 29,53 e 29,52. No gráfico semanal, ela está dentro da zona de resistência. Chegou em cima de uma zona de resistência, mas depois um grande candle de alta aqui, mais um candle ali de queda com sinalização de um fundo ao término da semana, cria-se uma expectativa de poder ter algo mais para cima, de poder conseguir romper essas resistências mais próximas aqui, que eu olhando para as máximas, antes da máxima tem uma região ali intermediária em 31,40, mas as máximas 32,06 e depois na faixa dos 32,24, ativo dentro de um movimento de alta, só que aqui a tendência está indefinida ainda no médio prazo. Apesar do gráfico diário, que é do curtíssimo a curto prazo, está dentro de uma tendência já de alta. Além de CPFE3, RAPT4, também um ativo que pelo gráfico semanal está dentro de uma tendência de alta, fez aqui um pivô de alta na semana passada, nesta semana abriu ali de forma positiva, mas perdeu força no decorrer da semana, gerou até um candle ali de reversão chamado de nuvem negra. Ela
ela gera um sinal de baixa se perder a mínima desse candle. Mas dentro do que aconteceu, dentro da atual tendência de alta, dentro do que aconteceu, dentro da força desse candle e desse candle que foi gerado aqui contrário, apesar dele acontecer em cima de um nível de resistência, essa ação gera para mim uma expectativa maior de ter algo para cima. Pode não confirmar isso e a gente teria que acionar um stop, inclusive, de uma posição comprada pelo gráfico diário. E qual seria a forma de entrada? Já foi, superou essa máxima aqui, foi a nossa entrada, possibilidade de compra. Para quem está de fora, possibilidade ainda de entrada, stop aqui embaixo, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de subida, da tendência de alta de curto prazo nesse papel, da tendência de alta de médio prazo, o longo prazo superando lá a máxima histórica, enfim, o ativo alinhado para cima. Por esse motivo, estou destacando ele aqui na radar da semana. BID 4 se destacou lá na sexta-feira, uma pancada para cima, gerando um rompimento de 3 topos, retomando a tendência de alta de curto prazo, tendência de alta aqui, no gráfico mensal já gerando um sinal ali de subida também, a favor de uma expectativa de poder vir aqui para romper mais uma vez essa região da máxima histórica, 24,44 antes, 24,48 foi o rompimento que fez ainda neste ano, rompendo a máxima lá do ano anterior, e vai apontando de novo para cima. Se olharmos para o gráfico semanal, anulou ali a tendência de baixa, um pivô de baixa que ela tinha feito, reverteu em 2 semanas, o que aconteceu em 3 semanas aqui para baixo, em 2 ela voltou forte para cima. Tem resistência imediata, que começa ali na faixa dos 22,40, mas torna-se relevante mesmo lá na máxima histórica, região dos 22,44, 22,48 que eu tinha mencionado aqui pelo gráfico mensal. Dentro desse contexto, qual são as alternativas? Vou entrar comprando aqui com stop aqui, um stop bem longo. Essa é uma forma, tentando ficar com um prazo maior. Para stop mais longo, você tentar pegar um prazo maior, ou seja, jogar aqui stop no semanal, aqui para baixo da mínima dessa semana e tentar pegar a continuidade do movimento de subida para uma operação um pouco mais de position. Ou no gráfico diário, seria aquele candle de força que você entra comprando com stop aqui embaixo e você projeta uma vez ou uma vez e meia o tamanho desse stop para cima em termos de objetivo. Qual outra alternativa? Se houver algum retorno do preço no decorrer dessa próxima semana para cima dessa região que vai de R$ 21,35 até R$ 21 número redondo, seria a principal faixa de preço para avaliar a possibilidade de uma compra, seja de um fundo no diário ou mesmo um gráfico de 60 minutos em cima dessa faixa de preço. RADL3, Raia Drogasil, mais um pivô de alta, que inclusive a gente também abriu uma posição comprada na sexta-feira em cima desse papel. Confirmou um belo pivô de alta no gráfico diário. Gráfico semanal também gerou um pivô de alta. Então, papel que até foi comentado na última semana, na questão de poder gerar ali um fundo ascendente e dar continuidade ao movimento de subida. A ação segue bem posicionada, apontando mais para cima, gráfico mensal lá em tendência de alta. Então, ativo bem alinhado também para cima. Alternativa de entrada, algo como a BID 4, né, que rompeu tudo lá para cima, grande candle de alta, vou comprar aqui o papel, vou jogar o stop abaixo da mínima desse candle e tentar pegar algo aí para cima, pelo menos uma vez e meia o tamanho desse candle aqui, o tamanho desse stop que seria para quem está comprando agora essa ação. Então algo também que eu considero interessante aí em termos de cenário gráfico, a Raia Drogasil. Qual 3, gráfico semanal, também fechou bem a semana, fechando aqui para cima com alta de 4%, apontando um pouco mais para cima, mensal tentando anular uma pequena sinalização para baixo de perda de mínima do mês anterior e ver se dá continuidade ao movimento de subida. Depois de uma lateralização no semanal, esse bom fechamento, junto com esse rompimento aqui, também outro candle de força que rompe topo anterior, gera um pivô de alta, tendência de alta de curto prazo, possibilidade também de buscar entrada, são bem parecidos na, né? Questão de BID 4, candle grande de alta, teve a RADL3, candle grande de alta, pivô de alta e agora a Qual 3 também esse pivô de alta, ativos com basicamente sinais parecidos. E aqui no primeiro grande candle de alta do movimento, rompendo o topo anterior, stop pode ficar abaixo da mínima desse candle, tentando pegar a entrada por aqui, superação na máxima dessa sexta-feira e dando sequência e tentando pegar pelo menos uma vez e meia do tamanho desse candle, que é o tamanho do stop da operação, para cima em termos de objetivo. MRVE3, ação que terminou também bem a semana, gerando ali um pivôzinho de alta no gráfico semanal, retomando a tendência de alta de médio prazo. Podemos até dizer assim, olha, montou aqui um ombro, cabeça-ombro invertido.
esse padrão gráfico, ou seja, ombro, cabeça, ombro invertido. O que é isso, Dalton? Tem um vídeo de aprendizado aqui no meu canal no YouTube que você pode assistir para entender o que é esse padrão gráfico. Fazendo a projeção, olhando um pouco mais para médio prazo ali em MRV3, fazendo a projeção de alta aqui desse padrão, a projeção basicamente desse rompimento, a altura aqui dessa linha aqui de pescoço até essa mínima aqui, a gente poderia gera uma projeção de alta lá para casa em torno dos 23,90. Então essa seria a projeção aí de alta para essa ação com essa atual tendência de alta de médio prazo, que está alinhada ali com o mensal, gerando também um fundo ascendente, que aponta para o rompimento da máxima histórica localizada lá na casa dos R$ 22,35. Um ativo também bem alinhado para cima. Quais são as formas de entrada então? Entrar comprando aqui no gráfico semanal, com stop aqui para baixo, preferencialmente do fechamento da semana passada, que foi em 18,45. Essa tem um risco um pouquinho maior porque você já está ali um pouco mais próximo da zona de resistência do topo anterior, um pouquinho acima dos R$ 21,00. E basicamente aqui a relação risco-retorno seria uma relação basicamente de 1:1 ou até inferior a isso. Tá? Então esse é o risco dessa ação. Qual então a possibilidade de entrada? Se ela ficar mais, isso aqui é o gráfico diário, se ela ficar aqui mais tempo de lado para depois gerar o pivô de alta, aí sim daria para botar o stop pelo diário e ir tentando pegar a continuidade do movimento de subida dessa ação. Se ficar patinando aqui para baixo dessa máxima, possibilidade de abrir a compra no pivô, stop abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento. Então isso traria a possibilidade de ter uma melhor relação risco-retorno na operação, que seria uma operação mais de swing trade. GNDI3, ação que terminou o pregão muito forte. Eu poderia destacar aqui a HPV3, mas a gente já tem uma posição em aberto que já andou bastante. A GNDI3, que é do mesmo setor, está vindo apontando, né, para romper a máxima histórica e consequentemente gera a chance de poder ter algo mais para cima, romper os 76,49. No gráfico diário dessa ação, no gráfico semanal dessa ação, tem um candle grande de alta e um candle de indefinição. Isso traz uma expectativa maior do próximo candle da próxima semana ser uma semana positiva. Quais são as formas de entrada? Vai cair naquela questão que eu comentei na MRV3, do rompimento, da entrada de rompimento, ficar com um stop um pouco mais mal posicionado ou um stop um pouco mais longo. Se eu compro aqui o rompimento desse topo, seria um stop mais longo. Qual outra forma? Entrar comprando esse candle grande de alta, que também seria um stop longo, um pouco melhor posicionado, ali abaixo da média pelo menos, mas muito próximo da zona de resistência. Aí cai naquela situação da MRV3. Eu estou mostrando isso aqui porque podem ter perfis diferentes do meu, que busca a operação de outra forma. Então, dentro do que está aqui a GNDI3, pode ser uma das alternativas seria aguardar alguma correção depois de um possível rompimento, ou mesmo se ela der uma patinada aqui antes, como a MRV3 pode ocorrer também, entrar comprando depois o pivô de alta. Essa seria uma das opções, ou simplesmente colocar menos capital a partir de agora e tentar pegar a continuidade do movimento de subida. Se gerar a correção, você joga mais capital, já fazendo uma operação um pouco mais de position trade. Itaúsa e TSA4, mais uma também que foi lá em cima, fechou bem a semana, alta de 8,34%. Dentro dessa subida aí no gráfico semanal e olhando para o gráfico diário, movimento longo, tendência de alta de curto prazo, correção ainda pequena no tempo. Comprar aqui ou nesse rompimento, preço um pouco ainda afastado da média, o stop fica um pouco mal posicionado e cai na situação, por isso que estão juntos esses papéis que eu estou comentando, MRV3, GNDI3, Itaúsa, de aguardar um pouco mais o movimento. Se houver um movimento um pouco maior no preço ou no tempo de correção, fica ainda mais interessante para a compra de pivô de alta ou de fundo ascendente mais próximo da média. Então, se o mercado resolver abrir caindo, temos uma estratégia para compra mais abaixo. Se abrir subindo e entrar comprando, seja nesse rompimento ou no pivô de alta, não exigir tanto para cima do movimento de subida, devido a um afastamento que vai ficar um pouco grande do preço para a média em Itaúsa. Qual a próxima resistência mais relevante para Itaúsa? Eu diria que é ali na faixa dos 11,13 até um patamar ali de 11,16. Enfim, essa região aqui que passa por um topo anterior lá atrás, passa por esse fundo e passa por esse topo aqui no gráfico mensal, zona de resistência mais importante. Acima disso, já olharíamos um pouco mais para a região lá dos 11,80 a R$12. CSMG3, ação que
Olhando somente para o gráfico diário, dá para perceber o quê? A mudança da tendência, o rompimento dos topos descendentes. E aqui agora ela vai proporcionando uma chance de ter algo para cima. A primeira forma de entrada, rompimento dessa máxima, stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima, apesar da proximidade da resistência. Segunda forma, pivô de alta. Rompeu a máxima aqui desse candle, que seria basicamente, olhando para o gráfico semanal, romper a máxima dessa semana anterior, apontaria um pouco mais para cima para poder buscar, por exemplo, uma resistência que está mais próximo ali na faixa dos R$ 54,20. No gráfico diário, então, um rompimento desses 51 e 58 é um pivô de alta, que também seria a alternativa de entrada com stop abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento. São as possibilidades aqui de compra de CSMG3 dentro do que ela está sinalizando aqui com a provável retomada da tendência de alta de curto prazo. Se também ficar mais amarrada aqui, ainda voltar um pouquinho para baixo no decorrer dessa semana, no início dessa semana, fundo ascendente acima dessa região ali dos 48,50, é a principal alternativa, seria a principal alternativa de swing trade nesse papel. E falando aqui de KLBN11, ação no gráfico semanal gerou ali um candle de provável reversão, superando ali em 2 centavos a máxima de um candle anterior. Ela vem aqui num cenário de tendênciazinha de baixa, parou em cima de um suporte. Esse suporte, se corrermos aqui para trás, dá para verificar que tem aqui 2 topos anteriores. Então bateu na região de suporte, perdeu o fundo anterior, mas já voltou ali, inclusive para cima da média, um sinal positivo. Se superar a máxima dessa semana, seria uma das possibilidades de abrir uma compra pelo gráfico semanal de position trade, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de subida, um início de uma nova formação de um fundo ascendente no gráfico mensal, a favor da tendência de alta de longo prazo desse papel. E no gráfico diário dá para ver que ela, com essa subida que ela deu no último pregão ali da semana, ela conseguiu basicamente superar a máxima desse topo, anular a tendência de baixa e trazer uma expectativa um pouco mais positiva. Para compras de swing trade, o ideal seria ter sinalizações de alta já acima desse patamar. Se, por exemplo, pegar aqui o gráfico de 60 minutos, ela patinar aqui, ó, e depois fizer o pivô de alta, daria para até abrir essa compra com stop aqui pelo G60, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário, a continuidade do movimento de subida, que pode durar aqui mais uns 2 até 10, até mais 9 pregões, 2 a 9 pregões, considerando que a gente já tem 1 para 2 candles aqui de movimentação para cima. E aí os desafios principais aqui para Klabin, na casa dos 25,37, depois essa região aqui que inclusive foram 2 topos, e aqui para trás foi uma região que ela ficou patinando, se sustentando acima, quando perdeu já passou a funcionar como patamar de resistência, uma região por volta ali dos 25,80 a R$26. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesse radar da semana, um grande abraço, uma ótima semana de bons negócios e até o próximo pregão.